Como eu tenho dito, né, eu não começo nenhum curso nosso sem uma palavra. E a palavra de hoje, ela é a seguinte: vocês sabem lavar pratos? Sim ou não? Sim. A senhora sabe lavar prato? O senhor sabe lavar prato? Você sabe lavar prato, meu filho? Quem aqui não sabe lavar um prato? Então, parabéns. Eu já vi que de fome vocês não vão morrer. Porque nesse mundo futuro que está vindo, eu falo que até 2024, se uma faculdade não ensinar uma pessoa a lavar prato, se o ensino fundamental, o ensino médio, o curso técnico não ensinar nossos filhos a lavar prato, com esse estudo ruim que eles estão fornecendo, todos eles vão morrer de fome. Sabe por quê? Porque eu estou tendo a maior experiência que um ser humano pode ter com a área da tecnologia da informação. Eu estou levando a escola para uma plataforma EAD, eu estou remodelando todo o site da escola e eu não estou pagando para fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu estou fazendo. E eu nunca pensei que o negócio fosse tão complexo. É uma linguagem que você não sabe de onde sai e é uma linguagem que você precisa aprender. Eu tinha o hábito de dizer que estudar inglês era uma bobagem, e da semana passada para cá eu mudei totalmente o meu conceito. Estudar inglês é uma necessidade, porque hoje, com as plataformas que nós temos, se você não dominar o inglês, você vai ter um sério problema de comunicação com o mundo. A tecnologia, ela quase toda, você não acha tecnologia em espanhol. 90% da tecnologia do mundo, ela está em, até mesmo baixar material didático, ela está em inglês. Tá certo? E outra coisa, mexendo com isso, eu fui ver a quantidade de empregos que tem, que são oferecidos nessa área. Vocês não têm ideia. Se você digita hoje no Google vagas para programador PHP, nós temos hoje, esse momento agora, hoje é quarta-feira, dia 9, né? Dia 8 de agosto, né? Dia 8 de agosto, quarta-feira, 8h40 da manhã. Esse momento agora nós temos pelo menos uns 10 a 20 mil empregos dentro do estado de São Paulo voltados para a programação de computadores. Por que isso? Porque o apertar botão é o futuro. Não existirá mais aquela história de escrever. Hoje vai ser o digitar. A caneta esferográfica vai ser trocada pelo teclado de computador e de tablet e de smartphone. E para fazer isso, você precisa de pessoas para o quê? Para desenvolver esses softwares. E está vendendo muito. E eu tive a curiosidade de tentar conversar com o dono dessas empresas. Inclusive, eu estou começando um curso de programação em SS3, o JavaScript e o HTML, porque eu me interessei em aprender a linguagem do computador. Eu preciso trazer isso para a escola, porque é o futuro. Então, eu fui buscar a seguinte história, e aí eu me interessei em entender as políticas do país em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu dar o curso de vocês, eu estava pela manhã vendo uma reportagem que está acontecendo uma feira no Japão, onde eles estão disputando qual robô que mais parece com o ser humano. E você fica bobo de ver as coisas. E isso, crianças, traz um desemprego muito grande. A terceirização no Brasil, ela vem, uma coisa que todo mundo está dizendo, a terceirização vai gerar desemprego, vai gerar desemprego. Sabe quem vai gerar desemprego? Não é a terceirização. Porque você não está tirando o homem da máquina para colocar um terceirizado. Você está tirando o homem da máquina para colocar uma máquina. Essa terceirização que vai acontecer no Brasil é a substituição do humano pelo robótico. E ela já está acontecendo isso porque ou o governo autorizava a terceirização no Brasil, ou o Brasil ficava um país sem condições nenhuma de concorrência. É só você abrir aí os sites de compras internacionais, quem aqui é jovem sabe disso, você hoje compra um celular a um preço muito barato fora do Brasil, pagando os impostos ainda chega barato, demora 30, 40 dias, mas você compra. Por quê? Porque a alta tecnologia faz com que a demanda de produção aumente, a demanda de produção aumentando,
o preço cai. É o fator produzir muito para cobrar barato, é o fator posto de gasolina, o efeito posto de gasolina. Um dono de posto de gasolina não ganha R$1 por litro de gasolina, ele ganha centavos, mas ninguém para num posto para colocar 1 litro de gasolina num carro. As pessoas colocam acima de 10 litros, então ele está ganhando os centavos vezes 10. E no final do dia, ele vende 5, 6, 7 mil litros de combustível, 40 mil litros, e aquele centavo se transforma em muito dinheiro. Isso é o fator produção. Então agora nós vamos entender da seguinte forma. Vamos falar das políticas dos planos de governo. Eu tenho visto no Brasil todos os candidatos a presidente debatendo as futuras políticas que eles gostariam de implantar. E eu não vi ninguém falando da 4ª Revolução Industrial. Os senhores sabem, e as senhoras que na sala de aula estão, o que é a gestão 4.0? Alguém sabe o que é isso? Os senhores sabem o que é Davos? Deveriam saber. Davos é uma cidade na Suíça, onde ela recebe todos os anos o Fórum Internacional de Comércio. E ela tem sinalizado com muita força que não vai chegar ao final da década, não entra 2021, que a 4ª revolução no mundo não aconteça. Precisa acontecer, para que as leis de humanoides possam ser aprovadas. A máquina, o humanoide, que é a máquina robô, ela precisa entrar legalmente dentro das empresas. Nós estamos com esse problema. E quem está sinalizando isso? O Google, a Microsoft, a Apple, tá? As grandes empresas. E isso traz um desequilíbrio social muito grande. E eu não vejo nenhum político brasileiro falando disso. Continua se falando em reformar o ensino médio no Brasil, com livros ruins, com professores mal formados, sem conhecimento nenhum de tecnologia de informação. E nós vamos preparar pessoas para chegar no banco e pedir ajuda a um cara, uma pessoa, para colocar um envelope numa máquina. Porque nós não vamos ser preparados na escola. Professor, e a escola é para preparar? Lógico. Eu tive o trabalho, né? Trabalho não, porque estudar não é trabalho, é o prazer. Eu tive o prazer de pesquisar as escolas americanas. Instituições de banco nos Estados Unidos estão bancando como trabalhar com as máquinas dentro para tirar o homem do banco e a pessoa aprender a operar os sistemas de banco totalmente informatizados. E você faz o que com as pessoas que ficam desempregadas? Então a gente está vendo aí todos os candidatos políticos debatendo temas que para a gente não serve para muita coisa. Porque se não investir na educação, eu quero ver onde é que vai sair tanta cadeia. Eu quero ver onde vai sair tanto médico com doenças infecciosas contagiosas, porque a prostituição vai imperar. Porque o camarada com fome, ele vai vender o corpo. Não tem para onde. E isso é uma coisa que os cientistas estão sinalizando. E aí eu vou pegar aqui uma fala de um homem que eu admiro muito, Mahatma Gandhi. Olha o que Mahatma Gandhi falava. Ele falava assim: acredito que um tal sistema educativo permitirá o mais alto desenvolvimento da mente e da alma. É preciso, porém, que o trabalho manual não seja ensinado apenas mecanicamente, como se faz hoje, mas cientificamente. Isto é, a criança deverá saber o porquê e como de cada operação. Você não tem que falar para a criança o que é um computador. Você tem que ensinar o que são lógicas de computador. Porque os nossos filhos são burros. Você está pensando que o seu filho que mexe no teclado de computador ele é inteligente? Ele é burro. Porque ele sabe mexer no teclado de computador, mas ele não sabe amarrar o tênis. Você pega uma criança hoje com 10 anos, eu tenho uma filha com 10 anos, peça para ela fazer uma bonequinha para brincar. Ela não sabe. Ela sabe desenhar na tela do computador. Ou seja, ela é programada. Agora pergunta para ela o que tem atrás de uma tela do computador que ela não sabe. Mahatma Gandhi disse: você não precisa ensinar mecanicamente, você tem que ensinar a operação, por que acontece. Isso é estudo que tinha que ser debatido. Mas eu não vi até agora nenhum político desses que estão aí candidatos a presidente debatendo esse tema. E eu posso dizer a vocês, em 2023, quando eles entregar o governo, vai entregar um governo pior, porque vai receber um governo miserável com desemprego muito maior que está. Porque agora, com as leis de terceirização e chegando à 4ª Revolução Industrial, o patrão vai sim colocar a máquina e vai desempregar o homem, porque não tem como.
E aí sabe o que vai acontecer? Uma sociedade, uma elite favorecida. Quem tem dinheiro para estudar em boas escolas e aprender essas linguagens de computador vai sobreviver. Aquele que não tem, não vai sobreviver. Aí sabe o que vai acontecer no Brasil? O que acontece nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar que brasileiros saem do Brasil para lavar prato nos Estados Unidos? Você já viu falar? Nenhuma faculdade, eu conheço um monte. Na região de Minas, Minas é o maior exportador de brasileiros para os Estados Unidos. Eles vão ser engenheiros, vão ser médicos lá, não, vão ser trabalhos braçais. Olha o Japão. A maioria dos brasileiros que vai para o Japão trabalhar vão ser trabalho braçal. Por quê? Porque aquele povo que lá está estuda tanto que eles trabalham com mente pensante, ou seja, planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Eles trabalham no planejamento estratégico. O planejamento operacional e tático, quem faz é os brasileiros com a força do braço. Aí a gente vê educação formal sem eficiência, sem futuro. O que é uma educação formal sem eficiência, sem futuro? Exatamente o que o Mahatma Gandhi está dizendo. Se você pegar a criança hoje na base do ensino médio fundamental e você não ensinar para ela o que tem atrás do computador, você não vai ter. Hoje você pergunta para uma criança que mexe com a internet o que é internet, ela não sabe definir. Ela não sabe o que é um código binário, ela não sabe o que é um protocolo, ela não sabe o que é um DNS. Ela não sabe linguagem nenhuma, ela mexe no computador, mas ela não sabe. Por que eu recebo informação, um computador se comunica com o outro? Por que será que isso acontece? Entendeu? Porque nas lojas de computador existem fatores. Isso ela precisava entender. Para que ela pudesse ter uma profissão que concorresse. Ah, mas eu não vou ser operador de computador. Qualquer operador de máquina da tecnologia 4.0 vai precisar entender isso, porque você vai operar uma máquina robotizada. Então você vai ter que ter conceito de lógica, conceitos binários e conceitos lógicos, senão você não vai operar. E isso se deve o quê? Educação de qualidade, treinamento de professores, investimento na educação séria, melhorar os laboratórios e fazer com que o brasileiro passe pelo menos a sonhar com um futuro melhor. Aí você vem, acabei de ler aqui Mahatma Gandhi, vou pular. Linguagem de computadores. Os senhores aqui já ouviram falar em SS3, Java, JavaScript, HTML. Vocês conhecem isso? Alguém aqui tem intimidade com isso? Já ouviu falar nisso? Você já viu, meu filho? Todo brasileiro deve entender isso. Ele deve pelo menos ler alguma coisa sobre isso. Porque é a linguagem do futuro. É a linguagem do futuro. Hoje eu estava vendo pela manhã, estão chegando com televisões no Brasil interativas. Essas televisões de cá aí, elas estão chegando já quase praticamente falando. Quer dizer, ela traduz som, mas ela vai ter uma participação na vida da gente tão grande que a gente vai ficar bom como uma televisão na sala consegue fazer tanta coisa. Ah, professor, isso aí é coisa futurista. Futurista? Nós estamos esperando só a quarta revolução chegar. Eu digo que não chega 2023 para a gente já não ter surpresas com relação à quarta revolução industrial. Olha, só para vocês terem uma ideia, da primeira revolução para a segunda foram 43 anos, da segunda para a terceira foram 100 anos, e da terceira para a quarta vai passar só 50 anos. Dá uma olhada como o processo de revoluções está acontecendo rápido. Depois que inventaram os computadores, não tem mais limite para o homem. Aí a gente vem agora aqui para o desemprego, né? Pela falta do conhecimento. Crianças, o que vai sobrar para o brasileiro é lavar prato. Os trabalhos braçais de serviços, de prestação de serviço, é o que mais vai crescer segundo estudos. Por quê? Porque faxinar, lavar, garagista, motorista são as profissões que vão sobrar. Ainda não vai existir tecnologia para colocar carro andando sozinho na rua. Mas sentado atrás de mesa, porque, por exemplo, hoje fazer uma faculdade de administração é um risco. Fazer uma faculdade de administração hoje é um risco, sabe por quê? Porque hoje muitas empresas estão investindo em softwares, eu estava vendo esses dias, softwares inteligentes que gerencia toda uma empresa na parte de recursos humanos. O que você vai ter são digitadores, alimentadores de planilhas. Você não vai ter administrador de empresa. Então eu não preciso contratar um administrador que tem faculdade para colocar a ficha de cadastro do maluco dentro do computador. Uma vez que eu insiro o número dele no computador, todo o processo o computador faz, até a folha de pagamento. Existe uma empresa no Brasil, forte, não posso falar o nome aqui por uma questão legal, que ela já promete gerenciar uma fábrica sem limite de funcionário de uma forma extremamente saudável, que precisa só o sistema ser alimentado. Então você coloca lá com o digitador, digita a ficha de todo mundo, uma vez que alimentou, acabou o problema.
Então veja, pessoal, que nós estamos deixando, nós estamos virando o quê? Insignificante diante da máquina. O cara fazendo faculdade para ser o quê? Alimentador. Alimentador de computador. Não vai precisar mais dessas pessoas, contas a pagar, ou seja, toda a gestão. Um software que já promete isso dentro da indústria é o SAP, né? O SAP já promete isso. O que chamam de SAP, né? Já promete isso, já faz isso. E para terminar, a terceirização homem versus máquina. Essa terceirização ela vem que vocês estão aí discutindo trocar o homem pelo homem. Vocês estão extremamente enganados. Nós vamos trocar o homem pela máquina. Esses 14 milhões de desempregados que no Brasil hoje tem, eles não voltam mais para a indústria. Eles não voltam. Hoje vai voltar uma pequena parcela disso. Esses patrões vão pegar essa crise, eles vão pegar todo esse momento que o país está passando e vão ter isso como referencial para substituir pela máquina. Hoje nós temos máquinas altamente produtivas e tem um problema. Saímos do automático para a gente ir para onde? Para o autônomo. O que é o automático e o autônomo? O automático é aquilo que eu tenho a participação do computador, mas preciso da mão do homem para que funcione. No autônomo, ele se autogerencia sozinho, são máquinas de alta gestão. Ela se regula sozinho e se desregula sozinho. Deu para entender? Então, crianças, que a palavra de hoje seja o seguinte: você sabe lavar prato? Porque se você não sabe, eu acho bom você começar a aprender. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: o seu diploma, a sua qualificação, se ela não tiver a altura da quarta revolução industrial, o que vai sobrar são os pratos e coisas piores para que você consiga levar o sustento. Porque uma coisa que não entende o que é a quarta revolução industrial é a necessidade do corpo. E eu tive contato essa semana diretamente com essa tecnologia, porque eu estou fazendo o site da escola e eu nunca pensei que fosse tão importante um ser humano entender de lógica de computadores. E em todos os aspectos, em todos os níveis, tá ok? Em todos os aspectos, em todos os níveis, tá bom? Então que a palavra de hoje seja o seguinte: aprenda a fazer trabalhos simples, como bordar, coisas que até mesmo que a máquina já borda, mas aprenda a desenvolver habilidades que a máquina está difícil dela superar você, porque nós estamos correndo com um tempo que a mente ela vai ser muito valiosa. E o que vai sobrar é o trabalho braçal, sem valor, mas bem remunerado. Tá ok? É o efeito Estados Unidos. Uma babá nos Estados Unidos ganha bem porque ninguém quer ser babá. Então pega-se pessoas de país de terceiro mundo como o Brasil para colocar, porque o patrão daquela babá que lá mora, ele trabalha em coisas que é muito mais significativo do que ser uma babá. Tá bom? Então que a palavra de hoje seja essa.